meu olho encheu de água. Desculpa, sério, eu tô meio emocionada. A minha avó Lourdes, mãe da minha mãe, que já faleceu, eu tinha 15 anos quando ela morreu. A gente é do interior, a minha família é toda do interior de São Paulo, mas da divisa com Minas. E a minha avó usava esse termo para ofender as pessoas com muita frequência. Inclusive, ela ia além, ela falava, fulano é uma pamonha amarrada no meio. Então, eu quase chorei de memória afetiva. E você viu que esse termo pamonha, ele saiu aqui do fundo da minha alma mineira com uma naturalidade de quem está aqui em Belo Horizonte e que chama as pessoas de pamonha, mas com certa dose assim, de mineridade que só a gente entende, né? Mas é um pamonha. Então, assim, eu queria só explicar o meu coraçãozinho com as mãos. Tá certo. Foi para você, agora, Gabriel, e foi por causa da minha avó, da memória da minha querida. Ó Lourdes. Minha avó Lourdes, linda. Pedro, não tem como as pessoas leigas não misturarem suas paixões políticas ao seu julgamento do que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Não tem como. Então, como eu sou uma pessoa com muito amor no coração, eu vou dar esse benefício da dúvida aos galvões, as coisas aí todas. Aconteceu antes no Brasil, vai acontecer sempre que tiver um político da magnitude de popularidade, como Jair Bolsonaro, como o presidente Lula, como qualquer outro dessa grandeza de popularidade estiver na mira da justiça. Então, o leigo misturar essas paixões faz parte. O que a gente vai ter que ver, e eu acho que isso vai acontecer, é a análise criteriosa de juristas, de pares, de Alexandre de Moraes, de advogados, dos outros ministros. Tudo isso, eu acho que ainda está sendo posto à prova. E a análise que a gente fizer aqui, por mais que a gente possa se render a momentos de paixão, ela passa por aí. Tem uma diferença muito importante entre todos os outros políticos julgados na história da redemocratização brasileira e Jair Bolsonaro. A meu ver, a própria natureza do crime que Bolsonaro comete é uma de atentar contra a justiça. Quando você pensa no caso mais recente do ex-presidente, agora novamente presidente, mas do então ex-presidente Lula, todo o processo da Lava Jato, depois a Vaza Jato, todo o processo porque ele passou, não tinha no cerne um atentado do PT ou do Lula ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo Tribunal Federal ou mesmo ao Sérgio Moro. Tinha debate público, até ataques eventuais, orais, mas não estava no meio, no coração dos crimes de que Lula era acusado, atentar contra o Supremo Tribunal Federal ou contra seus ministros ou contra o sistema judiciário brasileiro ou contra a soberania nacional. Como é que um juiz, um ministro ou uma instituição julgam isso e colocam isso na conta sem parecer estarem agindo politicamente? Ontem eu estive num evento da Fundação FHC em que o palestrante era o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele assume no fim de setembro, na sequência de Barroso. Ele é o atual vice, né? Assim, eu acho que a não ser um bolsonarista muito extremado, a mediana da opinião pública não é a de que o Fachin é um ativista judicial, para usar os termos da extrema-direita tradicionais, ou mesmo dos críticos do Supremo. Não é um típico ativista judicial, não tem Fachin palusa, não é um cara que tem jantares esquisitos, enfim.
Ele próprio fez um discurso ontem, uma palestra na Fundação FHC, tratando desse dilema do Supremo. Está tratando do fato de que tem que ter discordância, que é parte da natureza de um colegiado, que é parte do que é democrático, inclusive, nas decisões. Ele elogiou muito o fato de que o Alexandre coloca 100% das suas decisões em seguida no plenário virtual para ser ou não referendada por seus pares, numa iniciativa da ministra Rosa Weber na sua presidência, porque, sim, as decisões monocráticas estavam sendo muito criticadas, com razão, o excesso de decisões monocráticas. Então, a Rosa determinou, com acordo do Pleno, vamos ter, então, agora um prazo para que decisões monocráticas sejam colocadas para decisão colegiada. E Alexandre vem seguindo isso. E vem, em seguida, sendo referendado pela primeira turma ou pelo plenário, em sua maioria. Há discordâncias, o Fux abre discordâncias, outros ministros já abriram discordâncias das decisões dele, mas há uma maioria referendando. Mas o Fachin ontem bateu muito nessa tecla de que não é só que o Supremo está sob o ataque, mas como mais protagonista das instituições na defesa da Constituição, é alvo de ataque de um movimento que quer destruir a Constituição, que quer destruir a democracia. E aí? Bom, aí a gente vai ter que fazer discussões jurídicas de se Alexandre de Moraes comete ou não excessos. Essas discussões, veja, o que derrubou a prisão do Lula, tornou ele elegível novamente e tornou o Moro suspeito, foi um processo de justiça que nasceu a partir da Vaza Jato e depois teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal de que Moro não podia ter conduzido daquela forma. Jair Bolsonaro vai ter, na sua defesa, eventualmente a possibilidade de fazer isso? Eu não sei, talvez. Ontem teve, né, um vazamento de vaza-droga e tudo. Agora, tem que ser justiça. Não, exato, não é fazendo manifestação, não é chamando o Trump para interferir. É dentro da justiça. Você quer criticar, poxa, mas olha aí, nós vamos ter uma nova Vaza Jato. Já estou vendo tudo. Bom, mal ou bem, para o bem ou para o mal, com todas as críticas que o Supremo Tribunal Federal merece, a gente tem ministros que consistentemente rompem qualquer regra de decoro, né? Então, essas críticas têm que ser feitas, mas elas têm que ser feitas, primeiro, dentro de um sistema, de um ambiente democrático e, segundo, dentro dos trâmites legais. A partir do momento que Jair Bolsonaro e seu movimento político optam em setembro de 2021, nós não estamos falando deste domingo, nós estamos falando de setembro de 2021, ele declarou publicamente, no que podia ser só um discurso político inflamado, mas depois provou-se que não era só isso, declarou publicamente que não obedeceria mais ordens judiciais, especialmente as vindas de Alexandre de Moraes. E aí? Como é que a gente, como sistema democrático, como uma república com 3 poderes, como é que o Brasil vai lidar com isso? Eu acho que, e o Fachin falou muito disso ontem, e eu acho que ele tem razão, embora não seja uma solução fácil, nunca é, o Supremo não pode ficar responsável sozinho por responsabilizar o movimento de Jair Bolsonaro por erosão democrática. Não pode. Porque vai ficar sujeito a esse tipo de ataque, porque vai ficar sujeito a esse tipo de erro eventual, porque vai ficar sujeito a, daqui a pouco, desmontar um processo e tudo ser posto a perder. Agora, a política não tem colaborado. A gente vira e mexe e vê o Congresso querendo se render a ímpetos bolsonaristas.
Ei! Você que está comigo aqui no YouTube já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.